Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. O texto diz, de novo. O que diz? De novo. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aió ia à frente dela. E Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Segure na mão de alguém e diga: jamais permita que um tropeço interrompa teu avanço. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, que significa destruição de Uzá. Verso 9 e verso 10 é a nossa conclusão. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Aleluia. Olhe para mim. Nem sempre é com os melhores. Você pode repetir isso comigo? Nem sempre é na melhor condição. Você pode repetir? Nem sempre é com força. Pode? Nem sempre é com os melhores. Nem sempre é com a melhor condição. Nem sempre é com força. Canta comigo. A Bíblia diz de novo: Davi reuniu os seus melhores guerreiros. Uma tropa de elite. Ao todo marchavam com Davi naquele dia 30.000. Quantos? 30.000. Muitos e muito bons. Muitos e muito bons. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós estamos focando em número e qualidade. E estamos esquecendo que quando Deus quer fazer, é com pouco e com quase nada. Quando a gente começa a pensar nesse texto, o que é a arca? Presta atenção aqui em mim. A arca é o símbolo da presença. Repete comigo. A arca é o símbolo da presença. A arca ia adiante de Israel nas batalhas que Israel lutava, e todas as vezes que a arca estava nas batalhas, Israel não perdia a guerra. Israel não dependia do Iron Dome, Israel não dependia dos mísseis, Israel não dependia dos drones, Israel tinha a arca. Quando a arca ia à frente, Israel vencia a batalha. Mas o último rei, o rei que antecedeu Davi,
Ele deixou a arca de lado. Bate no ombro de alguém e diga: às vezes a gente não percebe e deixa Deus de lado. Ele deixou a arca de lado. Agora imagina você, se coloca na posição de um homem que tem que lutar batalhas e tem a arma mais poderosa do mundo a seu dispor. Imagina se simplesmente você diz: põe isso aqui num depósito e deixa ali num canto pegando poeira. E a arca de Deus estava na casa de Abinadab, já fazia mais de 20 anos, esquecida. Mas agora o rei Davi assumiu o trono. E ele diz assim: vamos buscar a arca. Vão trazer a arca para o centro de tudo. Ele falou: eu vou armar uma tenda, eu vou colocar ela no centro, e nós vamos passar os nossos dias olhando, adorando e glorificando a Deus. Aí ele vai buscar a arca que estava esquecida, a arma que trazia vitória, a presença que inspirava o caminho, a certeza de que a batalha ia ser favorável. Então ele vai buscar, mas ele comete algumas coisas que eu preciso entender com você aqui hoje. Ele junta 30 mil, ele junta os melhores guerreiros, ele manda preparar um carroção novo, um carrão top, e ele junta gente forte. A Bíblia diz, meus amados, que ele começa cantando, mas termina chorando. Ele começa dançando, mas termina lamentando. Por quê? Porque a nossa vida espiritual não é performance. A nossa vida espiritual não é força. A nossa vida espiritual não é no braço. A nossa vida espiritual é construída de outra forma. A nossa vida espiritual não é com os melhores, não é com muitos, não é na condição, não é com ferramentas, nem com acessórios. A vida espiritual é fruto de devoção, não é uma estratégia humana, é uma devoção quebrantada e humilde. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? É claro que todo mundo quer trabalhar com o melhor, é claro que todo mundo quer ter a abundância, é claro que todo mundo quer ter a melhor condição, mas Deus está dizendo para mim e para você neste dia: não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é com muitos, Deus faz com poucos, não é com grandes, Deus trabalha com pequenos. Eu não estou dizendo que a gente vai rejeitar número, que a gente vai rejeitar a qualidade, mas eu estou te dizendo, nós não dependemos. É possível que muitos de nós vivemos uma numerolatria, a idolatria dos números, e nós dependemos de números, e nos rendemos dos números, e nos entregamos aos números, e então nós nos tornamos agora especialistas em qualidade, queremos excelência, idolatramos a excelência. Eu não estou contra o número, não estou contra a abundância, não estou contra a excelência, eu só vim dizer, não sou dependente, com número ou sem número a gente vai. Com o melhor ou com o que dá, a gente vai. Porque muitas vezes nós estamos focando em coisas que não podem nos sustentar. Porque muitas vezes nós estamos focando em situações que não podem nos manter. A gente está contando com um número, a gente está contando com alguém, e Deus está te dizendo, ei, preste atenção nessa história. Ele tinha os melhores homens, ele tinha um número grande, ele tinha um homem forte, ele tinha um carroção novo, ele tinha uma estrutura preparada, mas ele terminou aquele dia chorando e com medo. A Bíblia diz, meu irmão, que a festa seguia, havia celebração, está tudo bem. Mas de repente um boi tropeçou. E a questão, meu irmão, é que enquanto tudo funciona, ninguém para pensar se está fazendo certo ou errado. Se está funcionando, amém. Mas o problema é quando a coisa não funciona, ou quando tem um tropeço. E quando teve um tropeço, um homem chamado Uzá. O nome Uzá é sugestivo e muito pedagógico para nós. Porque Uzá representa força.
usou sua força. E Deus está dizendo, eu não dependo de número, eu não dependo de habilidade e não dependo de força. Não dependo de força. A minha presença não é sustentada por número, por qualidade ou por força. A presença de Deus é mantida na nossa vida por devoção. Devoção. Obediência. Princípios práticos da palavra. Volta comigo para o verso de número 9, verso de número 10 dessa leitura. Nosso texto hoje é muito objetivo. O texto vai dizer assim, olhe lá, olhe lá. Olha o que o texto diz. Verso de número 9. Naquele dia Davi teve medo. Medo. Ele começa super confiante, mas termina por medo. Porque ele depositou sua confiança em coisas que são inconsistentes diante do acaso, diante do porvir. Por mais que planeje, que planilhe, que organize, quem garante que um boi não vai tropeçar? Deixa eu te dizer algo e por favor, me entenda. Tem muita gente que está com medo de continuar. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer, vou quebrar o cativeiro do medo. Levante a mão e diga, quebrando o cativeiro do medo. A Bíblia vai dizer no verso de número 10, por isso ele desistiu. O que ele fez? Desistiu. O sonho foi abortado. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa, do jeito, a coisa certa, do jeito errado. E aí ele fica lá, medo, insegurança, perdido. E ele manda que a arca vá para a casa de um homem chamado Obed-edom. E se você olhar comigo, no verso de número 12, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler o 11 e o 12, põe para mim. Verso 11 e verso 12 diz assim, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Verso 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. Aleluia. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. O verso de número 12 é uma palavra profética que eu tenho para esta igreja hoje. Levante a tua mão porque eu quero dizer isso. Deus vai retomar o caminho da festa. Deus vai retomar o caminho da subida. Deus vai retomar o caminho que foi interrompido. Deus vai resgatar coisas que foram paradas. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus é Deus do recomeço. Posso ouvir um amém? Então talvez a tua pergunta seja para mim a seguinte: como fazer? Eu quero que você vá comigo para o primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 15. É um relato paralelo, é uma outra observação do mesmo cenário.
Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 15. Quem achou? Verso de número 2, diz o texto assim: então Davi disse, o que ele disse? Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Espera aí. Eu pensei que era uma tropa de elite. Eu pensei que eram os meus melhores guerreiros. Eu pensei que eram os meus soldados. Mas Deus está dizendo, é só gente que eu escolhi e separei para a minha obra. Ei, cutuca alguém e diga, a obra de Deus não é feita por profissionais. Diga para ele, nada contra os profissionais. Mas a obra de Deus não é feita por profissionais. Ah, mas o senhor não é um profissional da pregação? Sabe nada, inocente. Ah, mas o cara que toca não é um profissional da música? Ei, nós estamos falando de uma chamada ministerial. Nós estamos falando de Deus ter escolhido a gente para uma missão extraordinária. É por isso que ele está dizendo, o melhor gerente, o melhor diretor, às vezes não dá conta. Mas aí chega alguém escolhido por Deus, separado por Deus, e consegue romper. Por quê? Porque não é número, não é performance, não é ferramenta. É a mão de Deus operando sobre a vida daqueles que creem. Eu quero que você seja o melhor no que faz. Eu quero que você tenha o melhor naquilo que faz. Eu quero que você viva o melhor na sua existência. Mas nunca se esqueça, Deus separou gente. Deus escolheu a gente, Deus separou a nossa vida, e o mais importante não é o que eu faço nem o que eu tenho, mas quem eu sou diante de Deus. Ei, levante a mão e diga, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas quem eu sou diante de Deus. Alguém pode dar um aplauso a Ele neste lugar? Diga comigo, é uma questão de chamada. Diga, Deus nos chamou e nos escolheu. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abre comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo de número 1. E o verso é o verso de número 24. Põe para mim. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Não era o poder dos soldados, nem a sabedoria dos homens. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Verso de número 25, vamos ao texto. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Verso de número 26. Irmãos, pensemos no que vocês eram quando foram. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Ele está dizendo, quando Deus começou a juntar essa gente, quando que alguém vai ser de você que ele está falando. Como eu falo isso sem te ofender? Deus não procurou os melhores, nem os mais capacitados, nem os mais inteligentes. Cutuca alguém, você vai melhorar, fique em paz, vai melhorar.
Senhor, como é que eu prego isso? Agora deixa o texto aí, irmão, para o povo não achar que sou eu que estou dizendo. Olha só. Ele não escolheu segundo... Põe o 26 ainda. O 26, estou no 26, fica no 26. Segundo padrões. Deus pegou-os fora do padrão. Não eram muitos que estavam no padrão. Meu Deus. Poucos eram poderosos. Não, tinha uns que até alguma coisa, mas poucos eram poderosos. A maioria era da média para baixo. E quando ele entrou na minha casa, ele entrou na casa de uma mulher depressiva, de um homem querendo se matar, de um menino tímido com crise de identidade. Quando ele entrou na minha casa, ele não entrou na casa mais nobre da rua, não entrou na casa da gente mais bem preparada. Não estou falando da sua casa, estou falando da minha casa. Quando ele entrou na minha casa, minha mãe estava confusa mentalmente, meu pai desesperado, desaconsoado da vida, mas ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Outro dia, a minha mãe olhou para o meu pai e falou: puxa, Valdir, pensa que nós era, do meio que a gente vivia, nós era o coitadinho. E hoje, olha como a gente está vivendo, nossos filhos, nossos netos. Valdir, olha o carro que você está dirigindo, olha onde a gente está morando, olha a vida que a gente está tendo. Ei, deixa eu te dizer, quando ele entrou na minha casa, ele não entrou na casa dos poderosos, dos sábios ou dos nobres, mas ele entrou em casa de gente, onde ele ia ter espaço para mostrar a glória dele, para dizer se aquele casal sobreviveu, se aquele homem sobreviveu, se aquela mulher sobreviveu, se os filhos sobreviveram, é porque Deus entrou num lugar fora do padrão, para mostrar que Ele é o padrão. Entrou no lugar de fraqueza para mostrar que Ele é o poder. Entrou no lugar de ignorância para mostrar que Ele é a luz. Entrou no lugar de morte para mostrar que Ele é a vida. Davi entendeu que não era com a elite do palácio, mas era com gente que devotava a vida para servir a Deus. Verso de número 27, agora sim, meu tempo já foi. Mas Deus, vamos ler todo mundo, respira aí, no 3 a gente lê, vai, puxa o ar para ler forte, tá bom? 1, 2, 3, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Se prepara porque a tua vida ainda vai confundir muita gente. Se prepara porque a tua vida ainda vai confundir muita gente. Põe o 28 para mim, não vamos perder isso aqui não, está quase acabando, bora. Vamos lá, 28 no 3, 1, 2, 3. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Aponte para o céu e diga: só Ele é. Aponte para o céu e grite: só Ele é. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Então, se alguma coisa boa acontecer, não empina o nariz não, mas se dobre e diga: obrigado, Jesus, ao teu nome a honra, ao teu nome a glória, ao teu nome louvor. Diga: na minha condição e na minha fé, não há lugar para orgulho, soberba, altivez. Diga: hoje eu sei que a glória
é de Deus, que tudo é graça e favor na minha vida. Não deixa nenhum tipo de soberba modelar teu comportamento. Põe o 29, já que a gente está nesse embalo. A fim de que ninguém se glorie. Não tem eu fiz, não tem eu faço, não tem eu aconteço. Davi disse, vou eu com a minha tropa de elite, nós vamos arrebentar. Eu tenho 30 mil soldados para marchar comigo. Eu tenho Uzá que é forte para segurar. E Deus disse, diante de Deus ninguém vai se gloriar. Levante a mão e diga, quebrando a altivez e o espírito de orgulho. Não está, 1 Coríntios 4:7, vai um pouquinho mais para frente. Se a minha memória não me trair, vai ser bom, vamos lá. Ou eu passo vergonha agora, deixa eu ver. 1 Coríntios 4:7. Vamos ver se eu acertei. Vai dando glória. É isso, esse aí. 1 Coríntios 4:7. Eu estou mais rápido que o computador? Que isso? Sem orgulho, sem orgulho, sem orgulho. Exalta não, exalta não, exalta não. Hoje, você está vendo? A gente quase cai no laço. Orgulho é terrível. Aprende uma coisa que eu aprendi. O orgulho é o único inimigo que você não vence. Você só desmaia ele. O orgulho é o único inimigo que você não vence. Você só desmaia ele. Porque o dia que você fala assim, eu venci o orgulho, o que aconteceu? Ele voltou. Aí se alguém pergunta assim, Júlio, você venceu o orgulho? Eu falei, não, estou desmaiando ele todo dia. Todo dia eu estou sentando a mão na cara dele para ele desmaiar. Mas vamos lá, diga comigo, quebrando o poder do orgulho na minha vida. Esse texto para mim é tremendo, ele é matador, Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? O que ele está dizendo? Você é diferente por causa de quê? Você tem o quê? Tudo que você é e tudo que você tem é graça de Deus. E o texto faz, e se recebeu, por que se orgulha? Tudo é de Deus. Tudo veio dele. E o que Davi fez naquele dia foi entender que não é a tropa de elite, não é o carroção novo, mas é fazer a coisa certa, do jeito certo, com a graça de Deus. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Oh my God. Nós demos um rolê grande, mas vamos voltar lá para 1 Samuel 15. Eu tenho 4 minutos que eu quero ler com vocês aqui rapidinho. 1 Samuel não, 1 Crônicas 15, perdão. Você que a gente deu um rolê na Bíblia hoje? Mas é um rolê abençoado. Quem pode dar glória a Deus? Vamos lá. Então Davi disse, verso 2 de novo, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre a seu serviço. Você pode dar glória a Deus? Capítulo de número 15 ainda, verso de número 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram. Deixa esse texto, é lindo, o verso 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram. Porque a tropa de elite treinou.
Mas os escolhidos de Deus se consagraram. Tem coisa que não é treino, tem coisa que não é estudo. Eu não estou falando contra treino, nem contra estudo. Eu só estou te dizendo que uma coisa não pode tomar o lugar da outra. Eu preciso estudar. Eu preciso me capacitar. Mas eu não posso deixar que isso roube de mim, da minha vida, da minha casa, a consagração. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Começou com empolgação e terminou com lamentação, mas quando começou com consagração, terminou com celebração. Tem gente começando empolgada, mas começando sem Deus. Eu quero te dizer, todo fogo que começa sem Deus passa, mas o fogo que começa em Deus permanece. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Verso de número 15 diz assim: e os levitas carregaram a arca de Deus apoiada em varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra. De acordo com a... Então Davi está dizendo, não é um método novo, é a palavra que continua valendo. Para questões espirituais, este é o livro. Para questões da sua vida com Deus, este é o livro. Atual, verdadeiro, infalível. Resposta para a minha vida e para a sua vida. Davi tentou fazer da cabeça dele, deu ruim. Mas quando fez pela palavra, deu bom. Diga glória a Deus. Fique de pé. Capítulo 15 de 1 Crônicas, põe na tela para mim. Verso de número 27. Sei não, acho que eu vou pregar semana que vem sobre a vida de rei de novo. Não sei, vamos ver. Tá bom, não tá? Quem tirou lições preciosas aqui? Na primeira tentativa frustrada, isso aqui é uma chave. Davi vai como rei. Manto real, séquito real, caravana real. Mas nessa aqui, dá uma olhada no verso 27. Como é que Davi estava? Estava com manto de rei? Estava como? Uma veste de linho, igual a qualquer um. O que isso significa? Que da primeira vez, ele botou uma roupa real, fez uma caravana real, e deu ruim. Mas a segunda vez ele vestiu um manto de linho, que representa humildade, simplicidade. Eu não estou dizendo que simplicidade e humildade estão nas vestes, mas eu estou dizendo que ele se vestiu de humildade e de simplicidade. Eu quero que você use a melhor roupa que você puder usar, mas que antes de você vestir o casaco, a camisa, você se vista de humildade e simplicidade. Sabe, doutor Chamada, é quando o senhor vestir o jaleco de médico, o senhor vestir, antes do jaleco de médico, humildade e simplicidade. Quando eu vesti o paletó de pastor, amém? Que eu me vista de humildade e simplicidade. Quando você vestir uma roupa bonita para cantar, para sair na mídia, né, na foto, que a gente se vista de humildade e de simplicidade.
Quando a gente combinar, como é que nós vamos arrumadinho hoje, nós vamos lá na paleta, nós vamos que jeito, que a gente se vista de humildade e de simplicidade. Foi quando ele se vestiu de humildade e de simplicidade que deu bom, que deu certo. Sabe, Davi vai entrar vestido como qualquer um, vestido como qualquer um. E aí eu sou obrigado a lembrar de uma passagem. Jesus no Getsemane. Judas combinou o seguinte com os soldados. Ele chegou para o soldado e falou: gente, só tem um jeito. Ele é tão comum, tão igual, que é capaz de você chegar lá e prender o cara errado. Então nós vamos fazer assim, ó. Quando chegar lá eu vou dar um beijo nele. Vocês pegam o cara que eu der um beijo. Por que ele precisava diferenciar? Porque Jesus era tão simples, que era capaz do cara pegar lá o Timó, pegar lá o Tiago, pegar lá o filho do Zebedeu, e dizer assim, ó, vem cá. E quando vê, não era Jesus, porque Jesus era tão comum. Deixa eu te dizer hoje, seja livre do peso do extraordinário e volta de novo para a simplicidade do comum. Davi tirou as roupas de rei e vestiu as vestes de linho de um adorador, e ele entrou na presença de Deus cantando e dançando, e a sua festa naquele dia não teve fim. Em contraste com o manto real, Davi usou um avental de serviço ministerial. Ele estava ali como um servo. É rei, mas servo. Em contraste com o manto real, de cores espalhafatosas ou de brilhos, ele estava vestido apenas um linho branco, para lembrar a santidade. Porque não é força, é santidade. O que ele estava fazendo é assumir um posicionamento de humildade. Um dos meus mentores, que é o pastor Josué Gonçalves, tem uma frase que ele repete há muitos anos, em todo encontro de pastores, ele repete: o homem de Deus é simples. Se não for simples, não é homem de Deus. Sempre que a gente está numa reunião, eles diziam: o homem de Deus é simples. E se ele não for simples, não é homem de Deus. Dê uma pessoa à sua direita e à sua esquerda. Eu já estourei o horário, mas eu espero que a palavra de hoje tenha falado com você. Aleluia. Espírito Santo, comece a orar. Feche os teus olhos. Eu quero resgatar a tua presença em minha vida. Oh Jesus, eu quero resgatar a tua graça em minha vida. Ora, ora igreja, ora. Senhor, eu quero viver a simplicidade. Ore, ore para que Deus tire da tua vida. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti.